Quando o assunto é viver melhor e usar todas as faculdades de inteligência que estão ao nosso dispor, é fundamental que a gente entenda as funções do nosso cérebro. É vital que a gente saiba como é que funcionam os mecanismos que regem os nossos movimentos físicos, que estão ligados às nossas reações elétricas, de energia e também de interesse. Por que a gente fica estressado? Por que a gente se sente fadigado? Todas essas questões têm a ver com a questão do funcionamento cerebral. E para isso, hoje aqui no nosso programa em Foco, nós vamos conversar com a psicóloga e neuropsicóloga Érica Azevedo, especialista da área, que vai trazer estes ensinamentos. A Érica é mestre em ciências e especializada em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ela também é criadora do projeto Master Cérebro e hoje está aqui em Foco com a gente para falar mais sobre isso. Érica, bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria que você começasse o programa de hoje se apresentando um pouquinho. Fala de você, fala um pouco do teu ofício, do trabalho que você desenvolve. Tá ok. Eu sou neuropsicóloga, né, que é uma especialidade da psicologia. Estou nessa área clínica aí há 10 anos. Eu sempre trabalhei muito com psicodiagnóstico, com psicopatologias, depressão, transtorno bipolar, TDAH. Nos últimos anos eu venho sentindo que, apesar de trabalhar muito com essa questão de doenças e psicopatologias, eu acho que a gente precisa cuidar mais para que não chegue nesses transtornos, né? Então, nos últimos anos eu venho direcionando o meu trabalho muito mais para a promoção de saúde, para a promoção de qualidade de vida, justamente para ensinar as pessoas a como elas podem ter uma vida mais saudável e prevenir essas doenças como um todo, não apenas essas doenças psicológicas, mas as doenças do corpo e da mente como um todo. E como que você foi para a área de neuropsicologia? Muito bem, é uma boa pergunta. Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa equipe de pesquisa no Hospital das Clínicas, né? Era uma equipe que cuidava de crianças com transtorno bipolar. E lá dentro do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, eles tinham um curso de neuropsicologia, né? A neuropsicologia, ela estuda como que a mente funciona e como esse funcionamento da mente se produz no nosso dia a dia através das nossas funções. Então, como que é a memória, como que é a concentração, como que é a flexibilidade mental, como que a gente coloca isso no nosso dia a dia. Então, eu acho que é uma forma mais integral ainda de olhar o ser humano. E aí eu fui fazer essa especialização e tenho trabalhado com isso desde então. Muito bem. E como que foi montar esse projeto e o que isso beneficia de melhor na vida das pessoas? Hoje eu tenho um projeto chamado Master Cérebro, que é um projeto que ensina as pessoas a usarem todo o potencial que o cérebro tem, ensina as pessoas a conhecerem como o seu cérebro funciona, justamente para buscar essa elevação aí da qualidade de vida, né? E a ideia nesse sentido desse projeto é que as pessoas consigam olhar o dia a dia delas como uma linha que está sendo construída em relação ao futuro. Se eu cuido do meu presente, se eu cuido de como eu estou hoje, eu estou construindo um bom futuro. Se eu simplesmente vivo, deixo a vida levar, vou fazendo aquilo que eu preciso fazer, vida corrida e tudo mais, e esqueço de mim, esqueço de me cuidar, esqueço de me olhar, esqueço de cuidar do meu corpo, da minha mente, eu posso não estar construindo um bom futuro, né? Então, assim, como o índice de vida hoje é muito maior do que já foi um dia aqui no Brasil, né? As pessoas estão vivendo mais. E aí vamos prestar atenção então de se eu vivo mais, eu preciso de qualidade de vida para viver mais e bem, né? Porque não adianta a gente chegar aos 90 anos de idade, mas super cansado, super doente, em cima da cama. Não e tudo adianta mais. nada, né? Exatamente. Então, assim, eu vou viver mais, porque existe aí um índice de vida muito maior do que o de antes, mas eu vou viver mais com qualidade ou eu vou viver mais super doente? Muito Essa bem. é a questão do Master Cérebro, de olha, você não precisa chegar à sua idade avançada tão doente, você pode escolher
né, com o que te cabe. Tá na tua mão, né? Exatamente. Você pode escolher como que você vai viver essa tua vida. Existem algumas coisas que você não consegue controlar, obviamente, mas a proposta do projeto é aquelas que você pode controlar, presta atenção, faz o que precisa ser feito, controla o que está na tua mão. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para a Érica aqui, que parece até meio óbvia, mas é muito importante às vezes a gente fazer perguntas óbvias para a gente mesmo, porque quando a gente se julga dono da razão, dono do saber, quando a gente acha que já sabe de tudo, é que a gente não sabe de nada. E a pergunta que eu vou te fazer, Érica, é o seguinte: qual que é a função do cérebro no nosso dia a dia? Ah, bacana a tua pergunta. Eu brinco até que o cérebro é como se fosse uma orquestra, né, de música. Então eu acho que todo mundo um dia já viu uma orquestra, se não foi num concerto, mas já viu pela TV, nos filmes e tudo mais. Toda orquestra ela tem um regente, né? Cada músico da orquestra tem uma função diferente, né? Então cada músico toca um instrumento diferente. E o maestro rege todos os instrumentos, é o maestro que faz essa harmonia. Se o maestro não estiver ali regendo essa orquestra, os músicos vão tocar cada um no seu tempo, cada um do seu jeito e provavelmente vão produzir uma música muito dissoante, né? Uma música não harmônica. Então, o cérebro é esse regente. Ele rege todos os outros órgãos do corpo. É ele que comanda, né, o nosso coração, o nosso pulmão, comanda todos os outros órgãos do corpo. Então, se o cérebro não está funcionando bem, todos os outros órgãos do corpo também tendem a não funcionar tão bem, né? Existe uma ligação aí do cérebro com todos os outros órgãos, né? Ele está regendo o nosso corpo como um todo, é o centro de operações. Exatamente. Quer dizer, qualquer tipo de reação que a gente sente no corpo, quando a gente está com fome, que o estômago dá uma roncadinha, ou quando o corpo ele fica com uma certa dor, né, numa região da lombar, numa região da perna, seja onde for, que o corpo vai dando aqueles avisos, foi um comando cerebral para você se ligar que alguma coisa precisa ser feita. Sim, exatamente. Existe um estímulo que pode ser um estímulo externo, por exemplo, quando você põe o dedo no fogo quente, né, no fogo, fogo quente é redundância, no fogo, você simplesmente faz isso. Por quê? Você mandou um estímulo, né, que foi externo para o seu cérebro e ele entendeu que você estava ali em perigo e o movimento é basicamente voluntário de tirar. Esse é o que a gente chama de estímulo externo. Mas o cérebro reage a estímulos internos também. Por exemplo, essa questão da fome. Você não precisa necessariamente sentir o cheiro de um alimento ou ver um alimento para o teu cérebro te avisar que você está com fome. Quando os seus níveis de proteína e de minerais começam a baixar, ele produz essa sensação de fome para te lembrar que está na hora de comer, que está na hora de se nutrir, né? Então isso é um estímulo interno. Mas isso também pode ser desencadeado por uma questão externa. Então às vezes você está ali trabalhando, passou um colega teu comendo alguma coisa que chegou aos às suas narinas de uma maneira agradável, você fala, puxa, caramba, já passou da hora de comer. Esse é o estímulo externo da comida. Então o cérebro trabalha tanto através de estímulos externos quanto através de estímulos internos. Muito bem. E Érica, por que é importante a gente entender como que funcionam essas funções cerebrais e como que a gente consegue explorar isso de uma forma inteligente no nosso dia a dia? Tá. Eu acho que é muito importante entender, porque quando você consegue entender algo, você se coloca muito mais disposto a fazer o que precisa ser feito. Então, se você, por exemplo, quando você estava na sua aula de matemática, lá na escola, que você entendia para que aquilo ali era utilizado, você se colocava muito mais disposto no aprendizado daquilo, você conseguia entender onde aquilo seria usado. Mas tenho certeza que aquelas aulas que você não conseguiu entender onde você ia usar aquela álgebra, aquela equação de segundo grau, sei lá do que, não foi uma coisa interessante para você. Você simplesmente estudou para passar, porque a escola disse que precisava, e não necessariamente porque você entendia o propósito daquilo. Então, entender o funcionamento cerebral ajuda que a gente consiga entender qual é o propósito de cuidar do cérebro. Se eu entendo como o cérebro funciona, eu falo, puxa, isso aqui é importante mesmo. Isso aqui, eu preciso cuidar disso, né? Os neurônios são as células cerebrais.
né? Os neurônios são revestidos por uma capa de gordura chamada baía de mielina. Então eu sei, por exemplo, a partir disso, conhecendo então como o cérebro funciona, que eu preciso de gordura no cérebro para proteger esses meus neurônios, para fazer eles funcionarem bem. Se eu sei disso, então o que eu posso fazer? Posso cuidar melhor então do tipo de gordura que eu vou colocar dentro do meu corpo para favorecer o funcionamento da baía de mielina. Então eu acho que entender o funcionamento do cérebro te coloca muito mais disposto a explorar de fato tudo que você tem na tua mão para ajudar o teu cérebro a funcionar melhor. Perfeito, perfeito. A gente tem uma máquina perfeita, né? Ao mesmo tempo tão complexa, não nas nossas mãos, mas que faz totalmente parte da gente, que é o nosso corpo, e o cérebro está lá regendo essa orquestra. Então é fundamental que a gente saiba como é que funciona, porque ninguém nasce com manual de instrução, né? Ninguém sabe como as coisas funcionam, mas apesar disso, existem especialistas como a Érica, que traz para a gente esses entendimentos, e tudo é realmente uma questão de escolha, da gente ir lá atrás, querer saber como funciona, para ter uma qualidade de vida, para ter uma vida melhor. Não é de repente algumas pessoas conseguem chegar em algum ponto, outras não. As pessoas que vão buscar conhecimento, que vão buscar a sabedoria para saber lidar, e isso é uma coisa tão importante que é o funcionamento cerebral, né? Exatamente, exatamente. É muito importante saber que não é ao acaso, né? Existem coisas que acontecem no nosso corpo que a gente não tem uma escolha. Por exemplo, a questão da temperatura. Você não escolhe qual é a temperatura que o seu corpo vai ter. Essa temperatura tem a ver com a temperatura do ambiente que você está. Então, se você está num ambiente mais frio, a temperatura cai. Se você está num ambiente mais quente, a temperatura sobe. Não é uma escolha pessoal, não é. Mas existem muitas outras coisas, a maior parte delas, que a gente pode sim escolher, né? Então, como que a gente se comporta diante dos fatos relacionados ao cérebro para nos ajudar ou para nos prejudicar, é uma escolha nossa. Muito bem, minha gente, o papo hoje, ó, da cabeça, hein? Continue com a gente no Enfoco, nesse assunto super interessante que a Érica Azevedo trouxe pra gente aqui no projeto dela do Master Cérebro, ensinando e ajudando as pessoas de forma simples e didática a saber como funciona as nuances do mundo cerebral. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente já volta.